noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre as nossas cabeças nesta noite. É um prazer muito grande estar aqui novamente com toda a igreja reunida. Estou com saudade de vocês e eu tenho muita alegria em poder estar sendo usado como bênção na vida de cada um de vocês. Eu fico feliz com isso, porque o nosso motivo principal é abençoar o nosso próximo, principalmente os da fé. E nessa noite eu tenho certeza que não vai ser diferente. Nós vamos para mais um banquete delicioso da parte de Deus para as nossas vidas. Aquele que vai nos fortalecer nesta noite. E a cada encontro nosso eu tenho certeza que nós estamos mais poderosos do que antes. Então nós não vamos sair deste encontro agora da mesma forma que nós entramos, porque o nosso Deus tem propósito no nosso encontro e nós jamais estaremos reunidos para perder tempo. Muito pelo contrário, quando nós nos unimos no mesmo Espírito, na mesma fé, em torno do mesmo Deus, grandes e poderosas bênçãos são derramadas sobre nós. São tão grandiosas que nós não poderemos contá-las, porque os nossos celeiros estarão atulhadas com toda sorte de provisões. Eu não estou dizendo somente de bênçãos materiais, mas eu digo bênçãos em todo sentido. Saúde mental, saúde espiritual, saúde familiar, saúde social, saúde profissional, saúde material. Em todas as áreas nós temos saúde, nós temos vitalidade, nós temos abundância. E nessa noite eu quero falar um pouco sobre a nossa mente, o maior campo de batalha. Nós vamos falar de uma forma diferente, é claro. Nós temos sempre falado da nossa mente porque ela é o ponto principal das decisões da nossa vida. A nossa mente, nós temos que cuidar muito bem dela porque é dentro da nossa mente é que opera a racionalidade humana. É ali que nós vamos pesar na balança se devemos ou não tomar decisões, se devemos fazer ou não fazer. E tudo isso, a partir da nossa mente, é que vai abrir uma nova porta, aquela que vai nos levar a um porto seguro, aquela que vai nos guiar à nossa terra prometida, a nossa Canaã. E nessa noite eu quero começar falando sobre a nossa mente com um pensamento de João Calvino, que diz o seguinte: a mente do homem é como um depósito de idolatria e superstição, de modo que, se o homem confiar em sua própria mente, é certo que ele abandonará a Deus e inventará um ídolo segundo a sua própria razão. Então, a nossa mente, em primeiro ponto, ela não pode vagar sozinha. Ou seja, eu confio nas minhas decisões, no que eu acho, no que eu penso. Quando nós nos desligamos da fonte vital, quando nós nos afastamos de Deus, é como se nós estivéssemos dizendo para Ele que nós somos onipotentes, onipresentes, oniscientes, que nós temos então o poder e todo o controle das nossas vidas, quando na verdade nós estaríamos nos aprisionando no fracasso, porque estaríamos desligados da fonte verdadeira, da videira verdadeira, que é o Senhor Jesus Cristo. A nossa dependência de Deus, ela nos garante que o nosso intelecto funcionará em paz e segurança. Quando nós estamos em Cristo, conectados na videira verdadeira, as nossas inspirações, as nossas decisões, elas são tomadas segundo
aquilo que o Espírito do Senhor nos passa. Nós começamos a operar em cima de um dom maravilhoso que Deus nos deu de graça. Um dom chamado discernimento. Quando nós temos o discernimento, nós sabemos de onde saímos, para onde estamos indo e aonde chegaremos. Ou seja, o nosso destino ele se torna mais claro. Então nós saímos de um ponto, estamos caminhando para outro ponto e sabemos que chegaremos neste ponto. Porque muitas pessoas desligadas de Deus começaram uma trajetória achando que iria chegar no destino desejado. E no meio do caminho, os problemas, as dificuldades vieram como ondas bravias e destruíram aqueles sonhos. Por quê? Porque ele estava agindo de forma independente. Quando na verdade nós como igreja, como corpo de Cristo, nós temos que frisar dentro dos nossos corações. Somos totalmente dependentes de Cristo, até para a existência. Se nós estamos existindo, é porque a voz de Deus está nos sustentando. Porque Ele nos sustenta pelo poder da sua palavra. Existe uma força constante que nos mantém existindo. Então a nossa autoconsciência é sustentada por Cristo. Esta impressão que muitos têm de independência, eu vou fazer do meu jeito, estou cansado. Eu agora vou fazer do meu jeito, eu estou na igreja há tanto tempo e minha vida não mudou, então agora já chega, eu vou resolver esse negócio do meu jeito. Então, essa pessoa está ali declarando o seu fracasso. Mal sabe ela que ela será derrotada tão facilmente, num piscar de olhos, e pode ser irreversível. Quando nós estamos, então, com esse pensamento, entre aspas, eu estou dentro da igreja e minha vida não muda, então significa que nós devemos repensar. Nós devemos, então, analisar tudo aquilo que nós temos feito de errado, tudo aquilo que está fora das leis do universo. Por que eu digo sempre leis do universo? Porque o governo de Deus é universal. Não existe lugar no universo que ele não tenha autoridade. E as leis dele governam todo o universo. O universo é obra da criação das suas mãos. Então o nosso Deus é infinito, ele é grande. Não existe nada demasiadamente difícil que ele não possa fazer. Então nós sabemos que o nosso Deus ele tem o conhecimento, a plenitude, o domínio, o controle de todas as coisas. E isso é uma obrigação nossa, saber a grandeza do Deus que nós estamos servindo. E dentro deste contexto do nosso campo de batalha, eu quero falar sobre ter cuidado com os nossos pensamentos. Ter cuidado. Isso é uma vigilância constante. Então, quando nós sempre ouvimos na palavra de Deus, ou até mesmo os irmãos comentando sempre assim, olha, vigia, toma cuidado. Então, este versículo ele está ligado diretamente à nossa racionalidade, à nossa capacidade de decidir o caminho que vamos tomar. Eu quero que vocês abram comigo no livro de Provérbios, no capítulo 4, versículo de número 23. Então, Provérbios 4, 23. Vamos ver o que as Escrituras vão nos dizer acerca do cuidado que nós devemos ter com os nossos pensamentos. Diz assim: acima de tudo o que se deve preservar, guarda o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende toda a tua vida. Então, eu quero lhe dizer que o que eu estou falando aqui essa noite é algo muito sério. É algo de uma magnitude tão grande que se nós não administrarmos esse pensamento, então o que pode acontecer? Nós podemos perder a vida ou nós podemos ganhar a vida.
Então tudo isso depende do íntimo da razão, daquilo que está na disposição do coração, aquilo que verdadeiramente nós temos a opção de realizar ou não realizar, o poder das decisões, ou seja, o nosso livre-arbítrio. Então, o conselho que Provérbios 4, 23 está nos dando é que nós devemos preservar, guardar o íntimo da razão. Guardar é uma forma de proteger, é uma forma de vigiar, é uma forma de tomar conta. Então, quando nós estamos guardando o íntimo da razão, significa que nós estamos atentos a todas as informações que estão passando na nossa mente. Tudo que tem vindo no íntimo da nossa razão, nós estamos atentos, nós estamos prestando atenção, nós estamos guardando, estamos vigilantes. E disso depende toda a nossa vida. Veja a magnitude dos nossos pensamentos. Pode nos levar ao sucesso, como pode nos levar ao fracasso. Então, eu posso dizer que dentro de nós existe um grande poder. Algo que nós devemos cuidar, zelar. Então, se nós estamos, por exemplo, trabalhando com elementos radioativos, nós temos que ter o cuidado, porque a radiação pode ser usada para geração de energia, muitas coisas nós podemos usar o poder da radiação. Mas se ela for usada pelo mal, nós sabemos que a radiação pode contaminar muitas pessoas, assim como destruiu Hiroshima e Nagasaki, foi o poder da radiação, através da quebra do núcleo do urânio. Então, nós sabemos que tudo isso está dentro de nós. Então, se está dentro, por que nós estamos observando do lado de fora? Por que nós estamos prestando atenção nas coisas que estão acontecendo? Quando, na verdade, a palavra, a Escritura, está nos apontando: tome cuidado, tome cuidado com o íntimo da razão, porque a sua vida vai depender disso. Meu Deus! Então eu tenho que despertar, eu tenho que parar e pensar: o que Deus está me dizendo? Ele está dizendo que o que tem dentro de você pode te matar ou pode te dar vida. Ué, mas sempre me ensinaram que Deus é que cuida da minha vida e eu vivo tranquilo. Tá, Deus cuida de todos, isso é verdade. Mas o poder da decisão não cabe a Deus, e sim a nós. Vamos dizer, 12 discípulos caminharam com Jesus. Um era traidor. Agora a pergunta é: Jesus foi o mesmo para todos. Qual a diferença entre Judas e os outros discípulos? O íntimo da razão. Os outros guardaram o íntimo da razão. Judas não guardou. Ele simplesmente usou o poder para o mal. E ali ele foi destruído. Aquilo que a vida dele dependia, ele desprezou. Ele deixou que os pensamentos malignos passassem e permeassem por aquela mente, e então ele resolveu, ele decidiu: eu vou trair o Messias. Isso foi por livre e espontânea vontade. Ninguém o obrigou, ele fez porque ele quis. Então o íntimo da razão de Judas não foi levado a sério. Ele deixou a mercê da vontade dos pensamentos. Ele simplesmente não vigiou. Ele deixou ali desprotegido algo que poderia lhe dar a vida ou tirar. Continuando, no versículo de número 24, eu acabei de ler o versículo de número 23. Então, o versículo de número 24 diz assim: afasta para longe da tua boca as palavras perversas, e não permitas que teus lábios pronunciem qualquer mentira. Olha que interessante. Quando o poder do íntimo da razão, ele não é bem cuidado, ele não é levado a sério,
o pensamento produz uma ação chamada palavra. E o conselho do Criador é que você deve afastar da tua boca as palavras perversas e não permita que os teus lábios pronunciem qualquer mentira. Quando nós estamos desprezando o íntimo da razão, nós já temos uma consequência nos lábios, porque a decisão errada já foi tomada no íntimo da razão. Então, os lábios estão proferindo algo que lá no íntimo da razão não foi filtrado, não foi bem administrado. E essa palavra, então, ela sai. Ela sai. E quando ela sai, Deus está dizendo: afasta para longe a tua boca das palavras perversas. Se existe uma preocupação com o que você fala, significa que a palavra tem poder. E quando o íntimo da razão não é bem administrado e a palavra é consequência do íntimo mal administrado, então o poder negativo vai atingir pessoas. A Bíblia diz: não saia de vossa boca palavra que não seja boa para a edificação. Por que tem essa preocupação com palavras? Quando as pessoas hoje em dia, elas têm desprezado as palavras. Falam de maneira despreocupada, falam o que querem, brincam com coisas sérias, falam coisas terríveis, ameaçam, praguejam, ministram derrota, ministram morte, tudo pelo poder da palavra. A palavra, ela é um código, e esse código, ele carrega uma informação, e essa informação, ela tem um endereço, ela tem um destino, porque nós somos deuses. O próprio Deus diz assim: a palavra que sair da minha boca não voltará vazia, até se cumprir tudo aquilo para a qual foi designada. E o Senhor Jesus diz assim no livro de João: não está escrito na lei, vós sois deuses? Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então significa que a palavra que sai da boca de um ser humano, ela pode produzir vida ou ela pode produzir morte. Lá no livro de Tiago diz assim, que a língua é um pequeno membro que pode incendiar todo o corpo. Então, a língua, ela tem que ser administrada pelo íntimo da razão. Porque nós não administramos a língua, nós administramos o íntimo da razão que controla a língua. Se Deus não tivesse preocupação com aquilo que sai da nossa boca, Ele não diria: não saia da vossa boca palavra que não seja boa para edificação. Então, se Ele está dizendo que uma palavra que sai da nossa boca, ela pode edificar, quanto também pode destruir. Então, se a palavra constrói, simplesmente a palavra, ela é o quê? Boa para edificação, para construção. Então, se a palavra tem o poder de construir, também tem o poder de destruir. E o Criador está nos dizendo: afasta esse tipo de palavra da vossa boca. Palavras perversas, mentiras, porque elas são destrutivas. Nós devemos lembrar também do profeta Balaão. Ele estava indo a caminho de amaldiçoar. E de repente, ele é barrado por um anjo que iria lhe tirar a vida. E a mula que ele estava montado nela desviou da espada do anjo. Então nós entendemos que
o que iria sair da boca de Balaão iria trazer prejuízo para quem ele iria proferir. Em defesa do povo dele, Deus colocou um anjo no caminho, barrando, destruindo aquela boca que iria falar contra. Então, a mula chegou ao ponto de falar para Balaão que ele estava no caminho errado e que ele não deveria ir para profetizar palavra alguma que ele estava a caminho de fazer. Então nós temos aí provas incontestáveis de que palavras têm poder. E vocês também lembram quando eu trouxe um vídeo em uma das palestras anteriores que falava sobre as experiências do Dr. Masaru Emoto. Então ele colhia pequenas amostras de água, expunha essas pequenas amostras as palavras ruins e depois levava para a microscopia de campo escuro e lá estavam todos os cristais que deveriam ser formados na água, eles estavam deformados, distorcidos. Então eles colocaram ali amostras de água debaixo de músicas de heavy metal, músicas que falavam coisas ruins e ali tinha o resultado. Eles também fizeram com palavra escrita, escreveram e colaram como se fosse um rótulo. Também aquela informação, ela teve poder em cima da matéria. Então, de toda forma, palavra, pensamento e escrita contém palavra. E palavra contém informação. E informação é poder. Então, quando nós rotulamos algo com uma palavra negativa, esse algo vai sofrer dano. E o interessante é que todos os conselhos de Deus, nós podemos então testá-los. Nós podemos fazer experiências e comprovar que verdadeiramente aquilo é verdade. Fizeram experiências também com plantas. Vou dar um exemplo. Se colocarmos um grão de feijão em cima de uma pequena porção de terra e nós ali hidratarmos aquela terra, esse feijão vai criar um embrião, o embrião vai se transformar em um caulezinho que vai se formar ali uma plantinha que é o pé de feijão. Debaixo da ministração de maldição, as plantas às vezes crescem todas deformadas, todas estragadas. E debaixo da palavra de bênção ela floresce de uma forma assim viçosa, a folhagem fica perfeita, tudo funciona bem. Fizeram também uma experiência com arroz doce. Colocaram uma pequena quantidade de arroz doce em um determinado recipiente e ali foram liberadas palavras ruins. Ele ficou escuro, ele azedou e teve um cheiro terrível. E a porção de arroz doce que recebeu as palavras boas, essa porção ela continuou clara, ela não teve um aroma desagradável, ele continuou ainda perfumado. Então nós sabemos que a palavra ela tem poder e ela traz o resultado segundo a informação contida em cada palavra ministrada, lançada, falada. Então nós temos que tomar cuidado porque os nossos lábios eles podem proferir vida ou podem proferir morte. E eu quero lembrar também que todos nós somos mais de 70% de água. E quando nós estamos ali falando ou pensando coisas ruins, na verdade nós estamos ali causando um caos na estrutura da água. E isso pode trazer para nós mesmos enfermidades, doenças psicossomáticas, o desenvolvimento do câncer. Então, através de muitos pensamentos e de muitas palavras ruins, nós prejudicamos o nosso próprio corpo. E isto é comprovado cientificamente. Continuando aqui, no livro de Provérbios, nós vamos passar agora para o versículo de número 26. Então nós acabamos de ler... Não, nós vamos para o versículo de número 25, me desculpe.
Nós lemos o 23 e o 24. Agora nós vamos para o versículo de número 25, que diz assim: olha sempre para frente, mantém teu olhar fixo no objetivo a ser alcançado. Esse versículo nos mostra que quando nós trabalhamos ali o íntimo da razão, como consequência nós abandonamos as palavras perversas. Então o autor deste livro de Provérbios, que são vários, um deles é o Salomão, filho de Davi, então ele diz-nos o seguinte, que nós devemos manter o olhar para frente e fixo no nosso objetivo. Já também, que eu sempre digo, um escritor famoso chamado Napoleão Hill diz que nós devemos ter um objetivo definido, ou seja, nós precisamos ter um alvo, nós precisamos ter um motivo, nós precisamos ter ali um objetivo a ser alcançado. Nós não podemos viver à mercê do destino, porque a mercê do destino não existe. Nós somos responsáveis pelo nosso destino. Nós podemos ser bem-sucedidos ou não. O destino depende das nossas decisões que nos foi entregue pelo Criador. Então as nossas decisões, elas não são responsabilidade do Criador. O Criador, ele tem as suas responsabilidades e ele as executa muito bem, mas a parte que é nossa, nós temos que fazer. E a parte que é de Deus é garantida. Ele jamais falhou e muito menos falhará. Então, quando nós entendemos que é necessário nós termos um destino, um objetivo, um lugar aonde nós queremos chegar, quando nós entendemos isso, aí nós começamos a caminhar o caminho que vai nos levar até Canaã. Quando nós decidimos isso, aí talvez você esteja pensando, mas eu tenho que fazer a escolha de Deus. Mas quando você entende que você precisa decidir e que você tem poder e que você é filho de Deus, você vai receber algo chamado inspiração. Você vai receber algo chamado desejo legítimo. Isso está registrado na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo de número 13, que diz o seguinte: porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer como realizar segundo a sua boa vontade de entender isso aqui. É isso que está escrito lá. Então quando nós temos a boa vontade de entender isso aqui, ele vai realizar um querer especial dentro de nós, ou seja, ele vai criar gosto dentro de nós pelo caminho certo. Você vai querer ir realmente para o destino que Deus está te inspirando. Ele vai começar a trabalhar um gosto diferente dentro do seu racional, dentro do seu intelecto, dentro da sua razão. Então você vai começar a entender que vai vir gostos diferentes. Você vai falar, puxa vida, eu tenho um sonho, eu tenho a vontade de fazer isso. E quando você tem essa vontade é de Deus. Por quê? Porque você teve a boa vontade de entender. Você teve a boa vontade, segundo Filipenses 2,13, de compreender as Escrituras. Então, o desejo que você passa a ter, automaticamente é o mesmo desejo que Deus tem para você. Então é assim que funciona. Continuando. Versículo de número 26. Isso aqui é uma informação poderosa. Isso aqui nós jamais poderemos esquecer. Diz assim: reflete sobre as tuas escolhas e sobre o caminho por onde andas, e todos os seus planos serão bem-sucedidos. Isso aqui é a garantia. Quando você compra algo novo, você quer saber se tem garantia. Então, você que agora, a partir de hoje, vai viver uma vida nova com Deus, eu estou te dando o certificado de garantia.
Então você tem que ler o manual. E o manual está dizendo que você deve refletir sobre as escolhas e sobre o caminho por onde andas. Como que eu faço isso? Talvez você esteja perguntando. Refletir significa que você vai fazer uma análise sobre causas e efeitos. O que são causas e efeitos? Você vai refletir os caminhos que você tem andado e as consequências que você tem colhido nesses caminhos que você tem andado. Você vai fazer um balanço. Você vai colocar na balança e vai pesar. Olha, quando eu estava andando assim, assado, a minha vida estava desse jeito. Mas quando eu passei a andar com Deus, a minha vida então ficou desse jeito. Aí se você disser assim, mas eu nunca andei com Deus, então você vai refletir como é que estava a sua vida sem andar com Deus. Você alcançou os seus sonhos? Você era feliz? Você praticava justiça e você tinha alegria? Porque o reino de Deus não consiste em comida ou bebida, mas é liberdade, alegria e justiça no Espírito Santo. Então você estava tendo os resultados do reino de Deus ou não? Se você disser, bem, o que eu estava vivendo não era o que eu queria viver, estava ruim, eu estava sofrendo, a minha vida não estava boa. Então você está refletindo nas suas escolhas. Você está dizendo, olha, tudo que eu escolhi me levou a ter uma vida amarga. Então eu vou mudar o meu estilo de vida, porque os caminhos que eu estava vivendo no passado não produziram o efeito desejado de me levar à minha Canaã. Então você reflete. Quando você reflete, você deve lembrar daquele momento que você vai participar da Santa Ceia, lembra? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então esse exame que você faz, você vai criar ali um balanço, você vai pesar exatamente aquilo que você estava fazendo e o que você estava recebendo. Qual que era o resultado dos passos no caminho que você estava andando. Aí você vai pesar na balança. Quando você pesa na balança, você vai saber se era bom ou não. Essa é a garantia. Se você fizer isso sempre, analisar ali no final do dia, vai, puxa vida, hoje eu fiquei nervoso, eu falei o que não devia, isso está errado, me perdoa Deus, eu não vou mais andar neste caminho. Aí você tem o certificado de garantia que a sua vida vai muito bem. O senhor é mesmo? Mas mesmo eu tendo errado? Mesmo você tendo errado. Porque você colocou na reflexão. Deus está vendo que dentro de você existe uma ação que é em torno do seu propósito benigno. Então esta ação que está em torno do seu propósito benigno se chama vigilância. Você está ali monitorando as suas próprias ações. Ninguém precisa te falar que você está no caminho errado, porque você mesmo reconhece que errou. Isso Deus ama, isso tem um valor imenso para Deus. Foi exatamente o ato de reconhecer que trouxe salvação àquele ladrão que estava ao lado do Senhor Jesus na crucificação. Ali nós temos dois exemplos bem claros que nós podemos analisar. O ladrão que se arrependeu recebeu de Deus o seguinte: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E o outro não ganhou nada. Vê a diferença de um para o outro. O reconhecimento é algo poderoso. E o reconhecimento, ele vem através da reflexão. E quando você pratica reflexão dos seus atos, olha, Deus fica muito feliz. Deus fica muito alegre. Deus te recompensa muito, porque é tudo que Ele quer ouvir de você. Então guarda esse versículo no teu coração. É o versículo de número 26. Guarda, porque ele é o seu certificado de garantia. Esse aqui garante que você vai ser bem sucedido ou sucedida. Versículo de número 27 diz assim: não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé da malignidade. Aonde está o desvio?
O desvio está quando eu fico mal, quando eu fico ruim. Então, quando eu tiro o pé do mal, ou seja, quando eu paro de fazer o mal, eu estou desviando os meus pés da malignidade. Então eu estou em uma trajetória retilínea. Eu não estou me desviando dos caminhos do Senhor. Eu estou fazendo o que? Um policiamento. Aonde estão os meus pés? Porque é o seguinte, se você está num reino e o dono desse reino, que é o nosso Deus, é amor, então como é que você faz parte de um reino vivendo na malignidade? Talvez você esteja pensando, mas nós somos falhos. Mas ser falho é uma coisa. Agora, viver na prática da malignidade sem colocar os atos na balança do versículo de número 26, que eu disse, sem refletir nas nossas escolhas, aí é tolice. É como diz ali o autor de Hebreus. Se você está deliberadamente na prática da maldade ou do pecado, que é a mesma coisa, porque o pecado é mal, então, se você vive deliberadamente na prática do pecado, já não lhe resta mais sacrifício. Então, os pés têm que ser policiados em todo o tempo. Será que essa decisão minha está prejudicando alguém? Será que isso é bom ou isso é mal? Isso que eu estou fazendo aqui vai trazer um bom efeito ou não? Então nós temos que retirar os nossos pés. Se nós queremos andar em trajetória retilínea, nós precisamos entender que a maldade não faz parte do reino de Deus. E deixar de prestar socorro, deixar de prestar auxílio ao próximo, ao faminto, ao sem-teto, ao desvalido, é exatamente andar com os pés na malignidade. Então a conduta, para que ela seja retilínea, ela tem que girar em torno do amor. A nossa trajetória, para que ela seja de sucesso, ela não pode estar prejudicando ninguém. Ela tem que estar abençoando as pessoas. Então eu não posso passar por cima dos outros, prejudicar para que eu consiga a vitória. Eu vejo muitas pessoas ensinando sobre como destruir o concorrente, como que eu vou fazer então para que o meu concorrente não tenha sucesso algum. Eu vou ser o melhor, eu vou estar acima de tudo. Então quer dizer que quando você tem um negócio, o negócio do seu próximo tem que falir para que você tenha sucesso. Ora, o universo ele é potencialmente próspero. Para que eu ganhe, você não precisa perder. Tem para todos. Então, nós devemos prestar atenção. Muitos, para subir de cargo na empresa, eles passam por cima das pessoas, eles ferem amigos, e quando eles estão lá, que tem um determinado poder, pisa em todo mundo. Então, nós temos que refletir muito nos nossos passos e ver se nós não estamos trilhando aí os caminhos da malignidade, porque se nós estivermos fazendo isso, com certeza nós vamos receber de igual forma um retorno, como se diz, o efeito bumerangue, é aquilo que nós colocamos força agora em cima da desgraça dos outros, vai ser a mesma força que virá em cima das nossas vidas. Então tudo aquilo que o homem plantar, isso certamente se fará. Uma coisa que eu quero falar também sobre pensamentos é que, devido a pensamentos ministrados pelo maligno, muitos prestarão contas para a condenação no dia do juízo. Nós não podemos esquecer do inimigo das nossas vidas. Porque o maligno, ele trabalha da seguinte forma: ele trabalha bombardeando informações na nossa mente. Aí está o poder do inimigo. Agora que você já conhece o poder do inimigo, o meu desejo é que você jamais venha cair no laço dele.
vocês vão entender profundamente como tem poder a ministração de pensamentos que vem da parte do maligno. Como que isso interfere na humanidade? É algo assim terrível. Mas quando nós blindamos os nossos pensamentos com todos esses recursos que eu acabei de ler, principalmente o primeiro, que é afasta, não, melhor dizendo, o segundo versículo que eu li foi o 25. Errei de novo. Na verdade é o 23. Acima de tudo que se deve preservar, guarda o íntimo da razão. Porque o íntimo da razão, ele tem que estar protegido, porque as setas, ou seja, pensamentos do maligno virão. E eles não vêm com rótulo assim, esse pensamento é do diabo. Não, ele vem e você tem que colocar na balança. É você que vai filtrar. É você que vai discernir se é um pensamento que vale a pena ser executado ou não. Então vamos lá. Diz assim a palavra de Deus. Agora nós vamos dar um salto. Nós vamos lá para o livro de Eclesiastes no Velho Testamento. Eclesiastes capítulo 11, versículo de número 9. Eclesiastes 11, 9. Diz assim: Jovem, alegra-te na tua mocidade. Sê feliz o teu coração nos dias da tua juventude. Segue os caminhos que teu coração indicar e todos os desejos dos teus olhos. Saibas, contudo, que tudo quanto fizeres passará pelo julgamento de Deus. Aqui está um conselho. Olha, faça o que alegra o teu coração. Olha, viva uma vida maravilhosa. Mas preste atenção. Para você viver essa vida maravilhosa, veja bem o que você vai fazer. Porque dependendo do que você fizer, no juízo de Deus você pode ser culpado. Ou você pode ser inocente. O juízo vem para todos. Então, não pense que nós podemos fazer o que bem entendermos, do jeito que bem quisermos, que não vai haver consequências no juízo final, que não é isso. Vai haver consequências sim. Nada vai passar batido aos olhos do Senhor. Ele detém todas as informações, ele já sabe de todas as nossas decisões muito antes de ter criado o universo. Então, não pense que a forma que nós vamos viver, a forma que nós vamos procurar alegrar os nossos corações, Deus estará sempre contemplando cada passo, cada atitude nossa. Nada passará desapercebido. Agora nós vamos ler o versículo de número 10, do mesmo livro de Eclesiastes. Diz assim: Sendo assim, afasta do teu coração o desgosto e a ansiedade, e pare de fazer teu corpo sofrer, pois a juventude e o vigor da mocidade passam muito rápido. Aqui está um conselho muito sábio, um conselho muito forte. Afasta do teu coração o desgosto e a ansiedade. O que nós temos deixado chegar até os nossos corações? Quais são as informações que têm chegado até nós? São informações que edificam? São palavras que edificam? O que nós estamos dando ouvidos? O que nós estamos olhando? O que nós estamos ali lançando o nosso foco, prestando atenção, investindo tempo? Isso é muito sério. Quando nós entregamos os nossos olhos, os ouvidos, as notícias ruins, as coisas que trazem desgosto, que trazem ansiedade, que trazem tristeza, angústia, nós estamos fazendo o corpo sofrer, sem ninguém nos tocar. Olha que interessante. Só de você deixar chegar até o seu coração,
você está fazendo o teu corpo sofrer. Um exemplo. Eu vejo, às vezes, quando eu saio para almoçar, estou no meu trabalho, então entra o horário de almoço. Então eu vou lá no restaurante e vou almoçar. Em alguns restaurantes é comum ter a televisão ligada. E normalmente quando você vai almoçar está passando ali o jornal. E eu vou dizer precisamente hoje eu fui almoçar em um restaurante e lá eles deixaram em um canal que estava passando sobre crimes. Que alguém havia cometido um crime, um crime terrível, e eles ficam ali trabalhando aquela notícia ruim, remoendo, e todo mundo prestando atenção na hora da alimentação. Na hora que é um momento que você deve ficar tranquilo, que você deve relaxar. Então estava ali aquela televisão lançando aquela notícia e as pessoas ali deixando chegar até o coração aquela notícia ruim. Eu vou dizer, a notícia ruim, ela tem um peso muito grande no mundo espiritual. Já foram feitos estudos que quando solta-se uma notícia ruim no Jornal Nacional, por exemplo, olha, houve um crime através de disparos de arma de fogo e fulano disparou mais de 10 tiros em uma pessoa e ela veio a óbito e assim se assado e fica falando aquela coisa ali. Quando isso é lançado ao público, começam a vir outros acontecimentos de mesma natureza. Isso foi comprovado cientificamente. E lembra no final da palestra passada que eu estava dizendo que existe vários passos da mente? Primeiro o pensamento, que leva à ação, e ali vai fazendo aquele ciclo até a materialização daquela realidade. Então aquilo começa a acontecer de um jeito que vai atraindo outros acontecimentos de mesma natureza. É algo muito terrível. É algo que nós devemos prestar atenção. Então quando nós lançamos isso, as pessoas que recebem, elas começam a temer aquela notícia e começam por dentro a amedrontar e trazer uma sensação ruim, que é a sensação do medo, é a sensação do desgosto, da ansiedade, o que for, depende da reportagem, do que estiver sendo transmitido. E pelo inconsciente, por elas temerem aquilo, por elas projetarem aquilo que elas estão assistindo através do medo inconsciente, elas estão, na verdade, trabalhando na matriz divina para gerar outros acontecimentos semelhantes àqueles. Então, quando você começa a pensar em uma coisa, depois de 17 segundos, aquilo já começa a querer tomar corpo na matriz divina. E se você continuar ainda ouvindo e ali alimentando aquela ideia ou aquela informação, então eventos de natureza semelhante àquilo que você deixou chegar perto do teu coração vão começar a se repetir. Quantas pessoas dizem assim, elas formam um conceito dentro dela e dizem assim, quando eu estou indo bem, pode esperar, que não demora muito, eu perco tudo. Aí eu volto ao zero e fica aquele ciclo. E a pessoa alimenta e ela teme aquilo, ela sabe que vai acontecer, porque ela já passou aquilo ali para o inconsciente, e aquilo então começa a trazer a repetição negativa na vida dela. Então nós precisamos afastar de dentro dos nossos corações qualquer notícia de desgosto, de ansiedade, de tristeza, de angústia. Nós temos que filtrar. Nós não podemos ficar entregando os nossos olhos, nossos ouvidos à violência, massacres, as coisas ruins, porque nós vamos estar atraindo para nós eventos semelhantes e fazendo o nosso corpo sofrer. Porque quando você está vendo uma coisa ruim, as glândulas, os hormônios que são liberados no nosso corpo correspondem à notícia que está sendo transmitida. Então, se é uma notícia de tristeza, uma notícia de massacre, uma notícia de acidente, de violência, e você fica se alimentando com aquilo, então a descarga hormonal no seu corpo, que é templo do Espírito Santo, ela está concernente àquilo que você está assimilando. Então você está num processo de assimilação, ou seja, eu estou me alimentando daquilo.
quando na verdade você deveria se alimentar das coisas boas, seguir o conselho de Paulo, lá no livro de Filipenses. Lembra quando ele disse: tudo que é santo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, como que você está deixando certas notícias, certos comentários, né? Às vezes a gente se vê de repente envolvido na roda dos escarnecedores. Ali a gente está participando de conversas, de piadas maldosas, a gente está participando ali de informações que vão fazer o nosso corpo sofrer e nós vamos ainda atrair eventos semelhantes àqueles. Então nós temos que tomar muito cuidado. Por isso que eu estou dizendo, a mente é o maior campo de batalha. Então, tudo isso que chega no nosso coração para trazer desgosto, isso não vem da parte de Deus. Corta isso, porque isso faz com que o nosso corpo padeça. Isso é uma verdade. E os pensamentos também que vêm à nossa mente da parte do maligno, nós temos que colocar na balança, não pode deixar com que ele fique muito tempo, porque o maligno sabe que nós temos poder de co-criarmos uma realidade de acordo com aquilo que está ali vigente nos nossos pensamentos. Então nós devemos entender que o nosso poder, o poder que nos foi mostrado do íntimo, ele é capaz de me beneficiar ou de me prejudicar. Continuando, eu quero falar sobre pensamentos que são implantados pelas trevas, são tão convincentes que parece que são nossos. Às vezes, aquilo que está na tua mente ali girando, você acha que é teu. Na verdade, foi o maligno que implantou. Então nós temos que filtrar isso aí. Apocalipse 20, versículo de número 1, vai nos trazer uma informação muito poderosa que nós vamos entender melhor isso que eu acabei de falar. Veja bem, diz assim, ó, Apocalipse 20, tá, capítulo 20, versículo de número 1, prestem bastante atenção. Então observei que desceu do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente em sua mão. Versículo de número 2. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, onde fechou e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso é necessário que ele seja solto por um período, por um pouco de tempo. Interessante. Ele enganava as nações. E mais interessante ainda, é que ele não aparece fazendo discurso. Quantas vezes você saiu numa praça e de repente você viu um palanque e lá estava Satanás com o microfone na mão, fazendo um discurso, enganando as pessoas? Quem já viu isso? Ninguém nunca viu. Por quê? Porque ele não vai trabalhar de forma visível, onde você vai ver ele ali. O que você vai fazer? A primeira coisa que você vai fazer, você vai repreender, você vai orar, você vai partir para cima dele. Ele não vai querer isso, porque ele não tem poder contra o poder de Deus que está em nós. Então você não vê Satanás no palanque. Ele trabalha sempre no ocultismo, ele trabalha ali enganando. E que se ele tem que fazer alguma aparição, é lá escondidinho, lá no meio dos discípulos dele. Ele não vai aparecer para aqueles que têm luz, ele não vai se entregar. Ele trabalha na mente das pessoas. Ele trabalha corrompendo pensamentos. Ele trabalha fazendo com que as pessoas tomem decisão errada, incentivando, patrocinando. Ele dá ideias. Ele lança pensamentos. As pessoas vão praticando os pensamentos dele e vão se arruinando cada vez mais, recebendo informações das trevas. E essas informações, diz aqui a palavra que eu acabei de ler, o livro de Apocalipse, manipulava e enganava nações. Então,
com o implante de pensamento com o implante de pensamento, o maligno manipula as massas. Agora vocês vão entender melhor ainda o que eu estava querendo dizer. No mesmo capítulo 20 de Apocalipse, só que nós vamos lá para o versículo de número 7. O último que eu li foi que ele deveria ser aprisionado por 1000 anos, depois ser solto por um período curto de tempo. Agora nós vamos ali para o versículo de número 7. Diz assim: quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Versículo 8. E sairá para seduzir as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-los para a grande guerra. Veja bem, quando Satanás ele for preso por 1000 anos, nós entraremos no milênio de paz. Então haverá paz por 1000 anos. Por quê? Porque tirou aquele que seduzia. Como que ele seduzia? Com pensamentos, trabalhando na mente das pessoas, de nações. Então, cada pessoa estaria recebendo informações do maligno. E como que fica? Fica igual ao mundo que está hoje, cada vez pior. As pessoas estão desafeiçoadas, as pessoas cometem crimes terríveis, tudo isso porque o maligno está lançando pensamentos, seduzindo, enganando, ludibriando através da mente. Porque se as decisões são tomadas na mente, ele não vai manipular a mão do sujeito, ele vai manipular a mente, é a central de comando. Então, nós temos que entender que existem pensamentos que estão sendo ministrados na nossa mente, tentando nos seduzir. E eles são tão significativos que quando prendeu aquele que ministra pensamentos, houve paz durante 1000 anos. E Jesus na terra, literalmente, porque nós estamos trabalhando depois do reinado do Anticristo, quando Jesus pisa novamente no Monte das Oliveiras, e ele então começa a reinar de Jerusalém. Então, com Jesus na terra e sem Satanás, 1000 anos de paz. Quando solta o agente dos pensamentos, o sedutor, ele consegue com Jesus na terra. Então veja bem, a presença de Deus não viola a forma de você pensar, porque ele está mais presente na terra, de forma visível. 1000 anos de paz. Mas quando solta o agente das trevas, mesmo Jesus estando na terra, reinando de Jerusalém, as pessoas vão se levantar contra Israel novamente. Vem a guerra. Por quê? Porque elas não guardaram, não zelaram pelos seus pensamentos. Elas simplesmente deixaram que a sua mente absorvesse a informação de Satanás. Porque sem Satanás ministrar os pensamentos, 1000 anos de paz. Com Satanás, ele se reúne novamente para fazer guerra, para fazer destruição. Então veja bem, versículo de número 9. Então as nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade santa. Todavia desceu fogo do céu e as devorou. O diabo que enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido confinados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Então, nós temos que entender que nós não estamos vivendo no milênio. Nós estamos vivendo, ou seja, caminhando
para a proximidade do reinado do anticristo. Então, nós sabemos que se Satanás está presente, tem pensamentos ruins, tem ideias malignas, tem seduções, tudo isso na mente. E qual que é o segredo? Você nem desconfiar que é ele. De repente, eu vou fazer isso, eu vou tomar essa decisão, fiquei pensando nisso à noite, então eu vou fazer desse jeito mesmo. Então, o que acontece? A decisão que nós tomamos, baseada nos pensamentos que o maligno incute nas nossas mentes, então ele pode sugerir, porque ele não está preso, ele pode sugerir, mas a decisão entre o fazer ou não é responsabilidade dele e nem de Deus, é nossa. Porque senão, chegaria no dia do juízo, eu poderia argumentar assim, Senhor, mas eu tomei aquelas decisões, foi por causa do maligno, eu não tenho culpa. Não, cada um será responsabilizado pelas suas ações. Então nós temos que ter a ação defensiva, ou seja, proteger a nossa mente dos pensamentos que vêm por parte do maligno. Então esse é o conselho de Deus para a igreja. Esse é o conselho que Jesus nos dá, para que nós preservemos a nossa razão, a nossa mente, o íntimo dos nossos corações. Então essa é a mensagem. Se nós não protegemos o nosso campo de batalha, nós vamos ser destruídos. Bem, estamos chegando ao fim da nossa palestra. Eu lhe peço que vocês prestem muita atenção sobre tudo que foi falado ali, porque isso tudo que foi ministrado da palavra de Deus é algo muito sério. Se você quer viver bem, se você quer preservar a sua vida, ser salvo, guarda os conselhos do Senhor. Guarda os conselhos das Escrituras, porque são elas que devem reger, ou seja, administrar, direcionar, reinar sobre as nossas vidas. E não dê ouvidos aos pensamentos do maligno. Lembre-se que a ideia ruim que você tem, que você às vezes está arquitetando, ele está patrocinando. Toma cuidado, porque se essa ideia permanecer muito tempo na sua mente, ela acaba virando uma decisão. E se você deixar que ela se transforme em decisão, você atrai para si a própria condenação. Então nós temos que ser sóbrios e vigilantes. Em todo tempo, colocar na balança. Guardar a razão do nosso íntimo. Vamos encerrar então a nossa palestra nesse dia de hoje. Temos bastante informação para meditarmos, para nós pensarmos. Se você quiser, assista novamente. Veja tudo que foi falado. Anota as referências. Então, faça isso para que os teus dias aqui na Terra sejam dias agradáveis. Porque senão, se não fizermos dessa forma, isso vai trazer sofrimento. E um abismo chama outro abismo e aquilo vai desencadeando uma onda de acontecimentos ruins na nossa vida que cria uma situação insustentável de sofrimento. E eu não desejo isso para mim e nem para vocês. Que nós caminhemos juntos na luz das Escrituras. Esse é o meu desejo. Então deixo aqui um grande abraço, que Deus abençoe a cada um de nós, que nós tenhamos uma excelente semana e até a próxima quarta-feira. Que Deus nos abençoe. Amém.